Vou pedir licença para trabalhar apenas a parábola da semente de mostarda e oportunamente depois, uma outra celebração, nós vamos aprofundar a riqueza do fermento na massa. Mas olhando para a semente de mostarda, uma sementinha pequena, quase insignificante aos olhos humanos, mas que guarda dentro de si uma força transformadora e silenciosa. Jesus compara essa semente ao reino de Deus, e há algo de profundamente consolador e desafiador nesta comparação. É o mesmo que dizer, e é importante compreender assim: Deus começa pequeno. Deus começa pequeno. Enquanto o mundo valoriza o grandioso, o visível, o poderoso, Deus, ao contrário, começa pelas coisas pequenas. O menino nascido em Belém, um carpinteiro na Galileia, um grupo de 12 homens simples. Assim também é o reino de Deus. Ele começa com um gesto de perdão, uma palavra de consolo, um ato de justiça. É no escondido que Deus planta sua graça. Quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, desprezamos os pequenos começos? Quantas vezes uma oração feita em silêncio, um tempo dedicado à escuta, um serviço escondido. Mas Deus está ali, e dali pode nascer algo muito maior do que imaginamos. Muito maior do que imaginamos. Embora não vamos trabalhar aqui nesta meditação a riqueza do fermento na massa, mas para que ninguém fique sem sentir o sabor desta palavra, basta compreendermos que Deus transforma o comum em extraordinário. E voltados para o crescimento desta semente de mostarda, aí habita o misterioso. O mesmo que compreender o mistério de Deus. A semente cresce aos poucos e muitas vezes não percebemos o processo. É assim com a nossa fé. É assim a manifestação da nossa devoção a São Judas Tadeu. É assim que a fé se desenvolve lentamente, com altos e baixos, com desafios, jejuns, sacrifícios, mas também com graças e orações. E não tenhamos dúvidas, se estiver plantada no coração, Deus age, mesmo quando não vemos. Deus age até mesmo quando
duvidamos que iremos ou não receber uma graça. E isso nos ensina a ter paciência com os outros, com nós mesmos e com os caminhos de Deus. Ele não tem pressa. A pressa é do mundo, a agitação é do mundo. Deus é mansidão, Deus é misericórdia, e o que importa é deixar a semente viva, alimentada pela fé, com a oração, com a palavra, com os sacramentos e com a caridade. Quando a semente cresce, se torna árvore. E essa árvore, diz Jesus, acolhe os pássaros do céu. O reino de Deus é por excelência um lugar de acolhida. Ele não exclui, não afasta, mas abraça os fracos, os feridos, os cansados. Desejo ardentemente que nossas comunidades, nossas famílias e nossos corações sejam também árvores onde outros possam encontrar sombra e descanso. Isso é sinal do reino vivo entre nós. Assim, não desprezamos as pequenas sementes que Deus nos dá. Assim, uma palavra, uma inspiração, uma oportunidade de fazer o bem brota de pequenos gestos. A lógica do reino não é a lógica do mundo, e todos nós sabemos, mas somos contaminados muitas vezes pelas coisas do mundo, porque os nossos egos ficam inflamados, desejosos do grande, das coisas passageiras, mas Deus não age assim. Ele começa pequeno, ele cresce em silêncio e se torna refúgio para muitos, porque Deus é a graça de ser a terra boa, onde cada um de nós, como semente, é o lugar de plantar, de fazer crescer o seu reino em nós e por meio de nós. Assim, meus amados irmãos e irmãs, compreendemos a força deste santuário. Compreendemos que esta casa de Deus, onde cada passo, cada lágrima, cada oração é acolhida com amor. Vocês chegaram aqui, talvez, com dores, mas com o coração cheios de fé. Isso, meus irmãos e irmãs, é o Jesus que nos fala hoje. A fé é como uma pequena semente de mostarda. Vocês são sementes de fé. Cada romeiro que vem a este santuário carrega dentro de si uma semente, talvez pequena, humilde e até machucada, mas viva,
Viva da força da fé, viva pela devoção a São Judas, uma fé que nasceu lá atrás, no colo da mãe, na oração do avô, no momento difícil da vida, e hoje essa fé trouxe você até aqui. Deus começa pequeno. Porque não importa o tamanho da sua fé, Jesus não elogia a fé que faz barulho, mas aquela que mesmo pequena é sincera. Aquela fé de quem anda quilômetros para agradecer, para pedir, para rezar. Vocês são testemunhas vivas de um povo que ainda crê, que confia em Deus e que coloca a vida nas mãos dEle. Portanto, aqui é o lugar onde Deus faz crescer esta semente. O santuário é como o campo onde o agricultor planta a semente. É o lugar do encontro com Deus, lugar de escuta, de reconciliação, de graça. Aqui muitas sementes são lançadas. Uma palavra que toca, um gesto de amor, uma bênção recebida, uma confissão feita com coração sincero. Aqui Deus age no escondido. Pode ser que você volte para casa com os mesmos problemas, mas com o coração mais forte, mais leve. Isso é sinal de que a semente já começou a brotar. Isso é sinal, como Jesus diz, que a pequena semente se transforma em árvore e que as aves do céu vêm se abrigar nela. Vocês, romeiros devotos, voltam para suas casas como árvores de fé em suas famílias, comunidades, vizinhanças. Não se esqueçam, são vocês que seguram a esperança dentro de casa. Que ensinam os filhos a rezar, que seguram a mão de quem sofre. Não deixem essa fé morrer, continuem espalhando essa semente por onde passam. Muitas vezes somos necessitados da graça. Mais ainda, muitas vezes precisamos da fé. E que esta, mesmo pequena como a semente de mostarda, não se esqueçam nunca, ela cresce, floresce e dá fruto no tempo certo. Levem de volta a paz deste lugar. Levem para o mundo a força deste glorioso padroeiro São Judas Tadeu, onde o reino de Deus começa assim, com o passo de um romeiro, com uma prece sincera e com uma vela acesa e com um coração simples.
mais. Por isso, louvemos ao Senhor da vida e roguemos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.